Na Guaíba, a pauta da semana. Apresentação, Antônio Zamanski. Saudação especial a todos e todas que nos acompanham pela Rádio Guaíba de Porto Alegre. Estamos iniciando o programa Pauta da Semana, porque hoje é dia de se concentrar nas pautas que mais importam para os gaúchos. Ainda estamos aqui. Estamos ainda sob o impacto da vitória histórica do cinema brasileiro que ocorreu no último domingo com a conquista do primeiro Oscar com o filme Ainda Estou Aqui. O longa, dirigido por Walter Salles, tendo como protagonista a atriz Fernanda Torres, levou o prêmio de melhor filme internacional. Mas qual a verdadeira dimensão desta conquista? Vamos saber conversando com o crítico de cinema Rodrigo Oliveira. E depois seguimos, ainda dentro deste tema, destacando que a premiação do Oscar, no último domingo, registrou mais de 100 milhões de interações em plataformas sociais. Este o tema do comentário da jornalista Sandra Bittencourt. Notícia quente e análise em cima do fato. No comentário de Ricardo Lenz, mais informações e opiniões sobre a guerra da Ucrânia. No espaço da jornalista Tamara Pereira, nesta semana, as informações dentro do Minuto do Turismo. Ela fala sobre as atrações turísticas do município de Restinga Seca, na região central do estado. Depois nós temos a participação do jornalista Eduardo Leães, que hoje nos traz uma matéria que vai repercutir a relação comercial e política entre Brasil e Uruguai com o novo presidente uruguaio Yamandu Orsi. Ainda dentro da pauta do programa, vamos conferir o quadro Livro Aberto da Semana com a jornalista e escritora Cris Forte, que nos traz hoje como destaque a obra Joana d'Arc, jovem, líder, bruxa e santa. Ainda estou aqui. No domingo, em pleno carnaval, o Brasil parou para assistir à premiação do Oscar. E pela primeira vez, um filme brasileiro estava indicado em 3 categorias: melhor filme estrangeiro e melhor atriz, com Fernanda Torres concorrendo. A conquista da primeira estatueta na categoria de melhor filme internacional gerou uma verdadeira comoção no país. Por isso, o contato agora é com o crítico de cinema Rodrigo Oliveira. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, obrigado pelo convite, Antônio. Rodrigo, tu faz, antes de mais nada, tu integras associações de críticos, né? Fala pra gente. Isso, eu sou membro da Associação de Críticos de Cinema do Rio Grande do Sul desde 2009, né? Uma das primeiras associações de críticos do Brasil, a CIRS, e desde o ano passado eu sou membro da Abracine, que é a Associação Brasileira de Críticos de Cinema. Que beleza. Eu quero começar te perguntando, né, como crítico, como um cinéfilo, né, naturalmente, alguém que acompanha de perto as produções no Brasil e no mundo, como é que tu avalia essa comoção, né, em torno do Oscar, parecendo assim um clima, né, que é mais conhecido para nós brasileiros como um clima de Copa do Mundo? Eu achei lindo, né, porque a gente, como tu mesmo falasse, Copa do Mundo, né, é uma palavra bem emblemática, né, porque a gente está acostumado a torcer, o brasileiro adora torcer. E adora torcer por esporte. Então a gente vê, por exemplo, na Olimpíada, a gente torcendo para a Rebeca, para a Raíssa, torcendo para esportes, às vezes, que a gente nem conhece direito, mas quando tem um brasileiro no meio, a gente acaba tendo aquela vontade, né, de vencer, de torcer, de ver aquele orgulho brasileiro, né, pelo esporte. E é muito mais raro, infelizmente, ver isso na arte. E foi muito bonito ver isso esse ano com Ainda Estou Aqui, porque a gente viu esse pertencimento que o torcedor tem com o seu clube, com o esporte, a gente viu na arte. E é bonito poder ver que o pessoal estava curtindo Ainda Estou Aqui, foi ao cinema ver Ainda Estou Aqui, que também é muito importante, porque a gente faz cinema brasileiro muito bem. A gente faz cinema muito bem. Então, e a gente acaba, às vezes, não tendo o público que o cinema brasileiro merece. Por N motivos, né? Muitas vezes os filmes acabam não entrando num grande circuito,
tem vezes que os filmes internacionais entram para cá também e tomam um grande espaço. Muitas vezes os filmes até estão em cartaz, mas o pessoal não vai. E Eu Ainda Estou Aqui, ele teve então esse retorno do público para os cinemas, e o que levou outros filmes também a terem público. Então, eu acho que é só positivo, né? O cinema brasileiro ganha prêmio toda hora em festivais internacionais, mas o Oscar é o mais conhecido, né? Então, por isso que foi importante. Sim, com transmissão, né, pela primeira vez em rede aberta, né, foi todo uma mobilização, né, e um marketing positivo, né? Imagino, porque são mais de 5 milhões que nós temos já de espectadores do filme e que podem ser quase que uma formação de espectadores para as outras produções brasileiras, né, Rodrigo? Isso é fundamental, né? O Walter Salles, o diretor do filme, ele falou uma coisa muito bonita, que ele vê esses 5 milhões de pessoas que viram o filme como coautores, porque as pessoas, elas tiveram essa vontade de ver o filme, não só de ver o filme, mas comentar o filme nas redes, de fazer então campanha para o filme nas redes sociais, e isso ajudou muito também, Eu Ainda Estou Aqui, a crescer internacionalmente, e até pelo próprio Oscar, né? Quando a Fernanda Torres ganhou o Globo de Ouro, a gente viu também aquela comoção nas redes, e isso ajudou também muito ao filme. Então, esses 5 milhões de coautores, né, do longa-metragem acabaram ajudando, e a gente viu, claro, o Auto da Compadecida 2 estreou um mês depois do Ainda Estou Aqui, também com o Selton Mello, fez mais de 4 milhões de espectadores. Sim. A gente viu o Chico Bento, que estreou em janeiro, quase 1 milhão de espectadores. Então a gente está vendo também que as pessoas, quando os filmes são grandes também, eles vão assistir, tem filmes menores que também poderia ter também esse respaldo do público, mas acabou não tendo tanto, mas o pessoal viu ainda, como Baby, como Casa Branca. Então a ideia é essa, na verdade, né? Eu acho que quando um filme grande como esse, como Ainda Estou Aqui, chega, ele acaba criando esse público e lembrando as pessoas também que a gente faz cinema muito bem. Sim. Rodrigo, o filme fala, né, de um drama de uma família, né, no Rio de Janeiro dos anos 70, a partir do desaparecimento de um político chamado Rubens Paiva, tratando, portanto, das atrocidades do regime militar. Tu achas que o tema do filme foi fundamental, já que vivemos em várias partes do mundo, em especial até nos Estados Unidos, né, onde acontece o Oscar, um certo recrudescimento dos regimes autoritários, do avanço da extrema-direita? Com toda certeza, essa temática, ela ajudou muito. O filme, ele é ótimo por vários motivos, né? Fotografia, atuação, a própria narrativa do filme é muito boa, mas a temática é importante, a temática da ditadura e outra coisa que o Walter Salles costuma falar, né? Eu vi muita entrevista dele, né? Então por isso que eu cito ele Eu também. com facilidade até, porque ele falou que para muita gente, tipo, de 20 e tantos anos, 30... a ditadura militar é uma coisa meio amorfa, sabe? A pessoa não tem muita ideia do que foi, porque não viveu. Então o filme, ele mostra como foi, e mostra no ponto de vista de uma família, que é uma coisa muito fácil de ter uma ligação com o público. A Fernanda Torres falou em várias entrevistas também, né? Todo mundo tem uma mãe, tem um pai, sim, as pessoas têm irmãos, têm irmãs, então aquele drama da família é muito fácil de ser entendido. Imagina você estar na sua casa com a sua família, levam o seu pai, dizendo que ele vai voltar daqui a pouco tempo, e ele nunca mais volta, porque ele foi morto pelo Estado. Daí a uma empatia, coisa né? Terrível. Gera essa empatia com o espectador, né? Total, a pessoa ela se sente parte daquilo, e o filme ele é muito inteligente porque a primeira meia hora dele é a gente vendo o cotidiano daquela família, uma família feliz, uma família que tinha uma casa aberta para os amigos, tinha uma vida muito social, então a gente vê aquela família iluminada. E quando o personagem do Selton Mello, o Rubens Paiva, é extraído daquela família, a casa se fecha, o sol se vai. Então é muito fácil a gente conseguir compreender aquilo. E sim, o fato dos Estados Unidos, principalmente agora nesse momento, né, com o Donald Trump no poder, a gente está vendo esse recrudescimento, né, do autoritarismo, não só nos Estados Unidos, claro, né, o próprio Brasil passou por isso também. Então a gente está vendo isso acontecer, e o filme ele fala de um passado, mas ele faz um paralelo com o presente. E isso é muito fácil também de compreender. O Walter Salles foi muito inteligente na hora de contar essa história, porque é um filme que não é um filme óbvio, nunca é, mas é um filme muito fácil de se compreender, é um filme muito palatável também. Então, isso acho que foi importante para a carreira dele. Sim, ele trabalhou uma atenção na medida certa, né? Foi muito elogiado isso, até na própria interpretação da Fernanda Torres.
Eu queria, não podemos perder aqui o gancho para pensar, porque ele já está provocando até reações e mexendo nessas feridas do passado, né, no melhor sentido, e provocando até na área política, social. Mas o que a gente pode esperar em relação à produção cinematográfica brasileira e gaúcha, né, porque produzimos bastante aqui também, com essa... como é que podemos capitalizar da melhor forma possível com esse primeiro grande Oscar histórico, Rodrigo? Isso é muito bom, né? Porque quando um filme ganha um prêmio desse e tem esse respaldo do público, de prêmios, é legal porque a gente acaba vendo mais pessoas querendo fazer cinema também. E eu vou dar um exemplo bem fácil agora, que é o Flow, que é o filme da Letônia, que ganhou a animação. Lá na Letônia não se tem, né, uma indústria cinematográfica muito fortalecida, mas esse filme foi e ganhou esse prêmio. E lá está rolando políticas públicas para que o cinema seja mais próximo do público também, né? Para que tenha mais produções, para que as pessoas vão mais ao cinema. E aqui no Brasil não vai ser diferente também, né? A gente tem visto, né? Rolou uma prorrogação, uma comissão aprovou uma prorrogação de incentivos fiscais agora até 2029 para fortalecer o cinema brasileiro, não só a produção, mas também a própria exibição, porque tem muito cinema brasileiro, a sala de cinema que acabaram fechando por causa da pandemia. Teve salas que tiveram que ser modernizadas também, né, por conta da própria tecnologia. Então a gente está vendo que é importante isso, não só fortalecer quem está fazendo, mas também quem está exibindo, para que o público possa ir ao cinema e possa encontrar essa produção também, né, nas salas. Então acho que é muito positivo um prêmio como esse, porque ele mostra que o cinema brasileiro, claro, tem muita qualidade, isso a gente já sabia, né, mas o Oscar é meio que uma chancela também, né, internacional para isso. Deixa o público mais afim de assistir ao cinema brasileiro e deixa pessoas com mais vontade de fazer também. E essa cadeia é sempre importante. Isso é uma onda positiva, né, que pode estar aí sendo ampliada, né? Muito bom. Foi um prazer, Rodrigo, falar contigo, mas não quero, em 30 segundinhos, eu quero que tu fale da tua revista digital, Almanac 21, que eu li toda e quero te dar os parabéns, né? Muito bem editada, bons textos, né, e fotos fantásticas. Obrigado. O Almanac 21 é a revista digital que eu produzo desde 2016, então a gente está há 9 anos já aí no mercado. O pessoal pode ler a revista digital, ela é mensal. A gente tem 3 selos, né? O selo principal, que é o que tu leste, né, que é do Oscar, que a gente lança uma revista temática por mês. A gente tem o selo Estreias, que eu falo sobre as estreias do mês no cinema, e o selo Streaming, que eu falo sobre o que está lançando, né, nas plataformas digitais no Brasil. E as revistas elas estão disponíveis no nosso site, almanac21.com.br. O pessoal pode assinar a revista pelo Apoia-se, que é o apoia.se/almanac21. E a gente está nas bancas digitais também, o pessoal que tem a Claro Banca no seu celular, tem Aya Bancar no seu celular, ou o Aulea Mais também, pode ler as revistas por ali. E fica o convite pro pessoal também nos seguir nas redes sociais. Eu estou ali no Instagram, Almanac21 Oficial, sempre com as novidades que está rolando na revista, estão por ali. E a gente está sempre trabalhando aí para trazer conteúdo bacana de cinema, de séries de TV, para quem curte, para quem é cinéfilo, para quem é fã então de cultura pop, poder ler um material um pouco diferente do que se vê, né, nos sites e nas poucas revistas impressas que hoje existem, né? A nossa é digital, né? Sim. Mas é difícil um formato revista hoje em dia, né? Não, mas foi uma publicação interessante e nós estamos recomendando aqui para os nossos ouvintes da Rádio Guaíba. Rodrigo, quero te agradecer, uma boa noite, um bom final de semana, né? E viva o cinema brasileiro e gaúcho. Igualmente, viva o cinema. Muito bom. Esse foi então o crítico de cinema Rodrigo Oliveira. Nós estamos repercutindo ainda, né? Porque está muito próximo ainda de nós. O filme Ainda Estou Aqui, com esta vitória histórica no Oscar no último domingo, que venham mais prêmios e mais produções. Seguimos com o nosso programa, A Pauta da Semana. E o Oscar vai para a interação nas redes. A premiação registrou mais de 100 milhões de interações em plataformas sociais. Nós vamos saber na sequência, dentro do nosso momento de reflexão, com o comentário da jornalista Sandra Bittencourt. Sandra. Alô Zamansky, queridas e queridos ouvintes. A cerimônia do Oscar de número 97, a maior premiação do cinema mundial, alcançou
a maior audiência na TV dos Estados Unidos nos últimos 5 anos. O evento que rendeu ao Brasil a sua primeira estatueta de ouro, com a vitória de Ainda Estou Aqui, em melhor filme internacional, foi assistido por mais de 19 milhões de espectadores no canal ABC e no serviço de streaming. Nas redes sociais, o Oscar 2025 também foi um sucesso. A premiação somou 104 milhões de interações, superando o desempenho do Grammy, com 102 milhões, e do Super Bowl, com 62 milhões de interações, ambos realizados em fevereiro. Aqui no Brasil, em pleno carnaval e cercada de festa e torcida, a vitória de Ainda Estou Aqui teve baixa interação da direita e conseguiu fugir da polarização, de acordo com um estudo realizado pela Fundação Getúlio Vargas. O que predominou foram as publicações que exaltam o orgulho pela cultura e que representam o Brasil de forma positiva para o restante do mundo, deixando de lado os conflitos políticos entre esquerda e extrema-direita. O levantamento também identificou que houve baixo engajamento de perfis alinhados à direita. Quase ninguém desse espectro político publicou algo sobre a vitória. Ou seja, foi um silêncio da direita porque não seria fácil construir um argumento contra a vitória. Não soaria patriótico e nem humano. Já os perfis da esquerda que mais causaram engajamento foram as publicações do presidente Lula, da deputada federal Érica Hilton e da ex-presidenta Dilma Rousseff. De acordo com os analistas da FGV, isso dá uma pista sobre como quebrar a polarização, já que o que conquistou e comoveu no filme foram os valores e a mensagem de força de uma mulher tentando reconstruir sua família depois do horror do arbítrio. Talvez uma pista para a disputa em 2026. A vitória de Ainda Estou Aqui gerou cerca de 4 milhões de publicações no X, no Instagram e no YouTube e ultrapassou 75 milhões de engajamento geral no Facebook, no X e no Instagram. Já o perfil da Academia do Oscar no Instagram registrou que mais de 1/3 de todas as interações em 2025 foram as publicações sobre o filme brasileiro, que significou 4 milhões de interações e 24 milhões de visualizações. Claro que ficou um certo ressentimento da Fernanda Torres não ter conquistado também a estatueta como melhor atriz, mas ela foi a face mais importante para vencer a indicação de melhor filme estrangeiro. Ganhou o Globo de Ouro e se consagrou por uma atuação magnífica. Difícil dizer que tenha sido derrotada. Aliás, neste sábado, Dia Internacional da Mulher, de luta e de defesa de direitos, é um bom exemplo de sensibilidade, força, coerência e luta por justiça. Tanto a atriz quanto a personagem extraordinária que representou, Eunice Paiva. O filme nos comove porque sabemos que nenhuma família pode ser desmanchada pela violência autoritária. Viva as mulheres e viva a democracia! No espaço do especialista em relações internacionais, Ricardo Lenz, temos hoje uma análise sobre a guerra da Ucrânia. Professor Ricardo Lenz. Há um impasse em relação a qual será o desfecho da guerra da Ucrânia. Enquanto Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, pressiona os ucranianos a aceitarem um acordo de paz para que se encerre esse conflito, ao mesmo tempo, há uma resistência muito grande entre os ucranianos e demais europeus a aceitar os desejos de Donald Trump. Na perspectiva europeia, caso isso venha a acontecer, haveria um risco muito significativo à segurança dos países europeus diante de uma Rússia fortalecida pelo êxito nessa guerra. Entretanto, enquanto essas negociações acontecem, a Rússia mais uma vez afirma estar disposta a negociar a paz e o fim desse conflito, mas ao mesmo tempo mantém a sua campanha militar contra os ucranianos. É muito difícil nesse momento ter certeza do que vai acontecer nas próximas semanas, mas sabemos que o cenário é esse. De um lado, estadunidenses pressionando pelo fim do conflito, russos dizendo que aceitam essa possibilidade, mas ao mesmo tempo mantendo a sua ofensiva,
e europeus e ucranianos tentando resistir de todas as formas às negociações de paz. Eu sou Ricardo Leães. Para mais informações, acesse o canal O Mundo ao Seu Alcance no YouTube. O programa A Pauta da Semana apresenta agora o Minuto do Turismo. A jornalista Tamara Costa Pereira segue a sua viagem pelos caminhos do Rio Grande, destacando agora as atrações de um município que fica no centro do Rio Grande do Sul, Restinga Seca. Boa noite, Tamara. Boa noite, Zamansky. Boa noite, ouvintes da Rádio Guaíba. Hoje eu quero falar sobre um lugar incrível que fica no município de Restinga Seca, a 265 quilômetros de Porto Alegre e a 30 quilômetros de Santa Maria, no coração do Rio Grande do Sul, o Parque Termal das Termas Romanas. Este é o único parque no Brasil que conta com águas salgadas e propriedades medicinais. Imagine um complexo que abrange cerca de 150 hectares, repletos de áreas verdes perfeitas para relaxar e se reconectar com a natureza. O parque possui 6 piscinas, 2 de águas frias e 4 com águas quentes, a uma temperatura impressionante de 42 graus. Além disso, são 9 ofurôs de hidromassagem para aqueles que buscam um momento mais reservado. E não para por aí. O resort oferece uma estrutura completa, com bares, restaurantes e até lojas de souvenirs. Se você gosta de música e entretenimento, prepare-se para noites cheias de shows talentosos. Para os mais aventureiros, há 2 tobogãs que garantem adrenalina pura. E se você prefere atividades mais tranquilas, as sessões de hidroginásticas são guiadas por instrutores especializados e prometem trazer muitos benefícios à sua saúde. Para as crianças, tem a Fazendinha do Bosque, que encanta os pequenos com mini vacas e pôneis. Portanto, se você busca um lugar para relaxar e aproveitar momentos em família ou com amigos, as Termas Romanas são destinos apropriadíssimos. Viva essa experiência única e renove suas energias. Que cada passo nos leve a novas descobertas e memórias inesquecíveis. Bom fim de semana a todos e até o próximo encontro com mais um destino dos caminhos gaúchos. A Câmara de Comércio Brasil-Uruguai está fazendo projeções sobre a relação comercial entre os dois países. Vamos saber mais na matéria do jornalista Eduardo Leães. O novo presidente do Uruguai, Yamandu Orsi, tomou posse no último dia 1º de março. Ele é ex-intendente de Canelones, tendo sido apoiado pelo ex-presidente Pepe Mujica. Para sabermos da expectativa para o seu governo, principalmente na área econômica, vamos ouvir o diretor da Câmara de Indústria, Comércio e Serviços Brasil-Uruguai, Leandro Cezimbra. O que se pode esperar do governo Orsi na parte econômica, Leandro? Obrigado, Edu, pela oportunidade. O Uruguai, eu já falei isso em outras oportunidades, ele muda sem mudar, né? É um país plano no que se refere à política e à economia. Como assim? Ele é um país que ele não tem mudanças muito profundas, né? Inclusive, nesse 1º de março, o presidente que foi eleito agora, né, falou muito sobre isso. Falou sobre a estabilidade do país, que essa característica do Uruguai vai se manter, né? Então é um país que tem muito a ensinar a todos nós, principalmente no que tange a democracia e estabilidade. Economicamente falando, ele assegurou que contratos serão mantidos, os compromissos do Estado também se mantêm. Ou seja, muda a forma de olhar. Mas, no fundo, as coisas continuam caminhando de uma maneira bem clara. O Uruguai vai continuar sendo um campo de liberdade econômica bastante significativo na região. O Uruguai é um país voltado muito para o mercado externo, até pelo seu tamanho. Sim. O Uruguai tem em torno de 3.200.000 habitantes. É menos do que a nossa região metropolitana de Porto Alegre. Então, vamos imaginar que é mais fácil de organizar um país com pouca população e pequeno, sim, mas eles levam a política macroeconômica muito a sério.
Por isso que nós não vemos muitas mudanças nesse aspecto, né? O presidente também falou em construir pontes, né, no seu discurso inaugural perante a Assembleia Nacional. Ele fala nessa construção de pontes e na estabilidade. Ele frisou muito bem esse ponto, né? Leandro Sesimbra, diretor da Câmara de Comércio Brasil-Uruguai. E a relação com o Brasil e com o Mercosul, como vai ser? Sabes, Edu, que ele fez referência expressa a essa construção que eu falei antes, de pontes, que o Uruguai realmente ele é aberto ao mercado externo, por ser um país pequeno, por ser um país que é uma espécie de hub, inclusive logístico, né, para outras nações, como o Paraguai, por exemplo. O Paraguai escoa sua mercadoria muito pelo porto de Montevidéu, né? Então, tendo uma estabilidade política e econômica, encoraja os investimentos externos, e isso faz com que o Uruguai cresça, né? O Uruguai é um país de renda alta hoje, ainda tem mazelas sociais, obviamente, que o presidente Armando Orsi mencionou que atacaria, né? Ele dá como característica do seu governo, que começou dia 1º de março, como um governo humanista, sem criticar o antecessor, ao contrário, todas as referências que fez, tanto ao antecessor quanto aos presidentes que passaram, né, nesse período de 40 anos de democracia uruguaia, e é interessante que ele utiliza uma expressão bem interessante, que é: ele não cobrará conta alguma, ou seja, ele não fala do passado, ele fala de futuro, e recebe um Uruguai com uma acumulação positiva, ou seja, cada governo deixou uma marca importante, que ele mantém a marca, mas que agrega outras coisas. Para o programa Pauta da Semana, Eduardo Liães. Joana d'Arc, jovem líder bruxa e santa. Esse é o título do livro aberto da semana. Hoje a colega Cris Forte comenta sobre a obra que trata da história desta camponesa francesa que liderou as tropas do seu país na Guerra dos 100 Anos. Uma jovem extraordinária que foi acusada de bruxaria e que depois virou santa. É isso, Cris. Boa noite. Olá, boa noite, Zamansky, e saudação especial ao público da nossa Rádio Guaíba. Você sabia que em 7 de março do ano de 1431, Joana d'Arc foi julgada por heresia na França e condenada à morte na fogueira. O julgamento, manipulado pelos ingleses em guerra com a França, apresentou as seguintes acusações: blasfêmia por usar roupas masculinas, agir com base em visões demoníacas e recusar-se a submeter suas palavras e ações à igreja. A família, inconformada, pediu a revisão do processo, mas as acusações foram mantidas. E, pulando para o ano de 1920, Joana d'Arc foi canonizada pelo Papa Bento XV, sendo considerada uma das 3 santas francesas mais importantes. O livro aberto desta semana visita as páginas da obra Joana d'Arc, jovem líder, bruxa e santa. A história nos fala de uma das mulheres mais notáveis do mundo medieval. Ao contrário das tradicionais narrativas, com relatos já moldados pelo que conhecemos a respeito de quem Joana d'Arc se tornaria, a aclamada historiadora Ellen Castor nos leva de volta à França do século XV, em plena Idade Média. Ao invés da personagem icônica, Ellen nos apresenta uma jovem vibrante, que confronta os desafios da fé e da dúvida, e que, ao lutar contra os ingleses, toma partido em uma sangrenta guerra civil. Por essa rica e intensa narrativa, conhecemos uma extraordinária jovem em meio ao evento tumultuado de seu tempo, onde ninguém,
Nem ela e nem as pessoas ao seu redor, como príncipes, bispos, soldados ou camponeses, imaginava o que aconteceria a seguir. Então, a história lhe parece interessante? Se for lê-la, comente comigo. Como eu sempre digo, dedicar um tempo à leitura pode significar um salto quântico aos nossos projetos de vida. Excelente leitura, excelente final de semana e um excelente reinício de ano. Um abraço. Toda semana nós temos as pautas do mundo que repercutem nas nossas vidas e as pautas da semana que fazem a nossa conexão com o mundo. Estamos encerrando o programa de hoje, que teve nos trabalhos técnicos Geórgio Brum e na mesa de áudio Daniel Zucco. Uma boa noite, um excelente final de semana para todos os ouvintes da nossa Rádio Guaíba. A gente se encontra na semana que vem. Até lá!